Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que bom ter você aqui comigo. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar te abençoando, te usando. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar trabalhando em áreas na sua vida, a qual você tem esperado. É um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar com vocês mais um vídeo. Essa semana nós falamos, a minha esposa semana passada falou sobre a dracma perdida, de valores que você perdeu dentro de casa e algo que foram difíceis de se encontrar e muitos de nós têm perdido e não temos encontrado. E às vezes os valores antigos, os valores que os nossos pais nos ensinou, muitas das vezes hoje para passar para os nossos filhos, estão sendo um desafio. Ou seja, hoje em dia, você ter um culto doméstico dentro de casa já virou uma realidade, é algo que se perdeu. São valores que no decorrer do tempo foi se perdendo. Você parar para estudar a Bíblia, juntamente com sua família, é um dos outros valores também. Então, valores muito importantes foram perdendo no decorrer do tempo. E na segunda-feira nós falamos sobre a ovelha perdida. Hoje nós vamos falar sobre o filho perdido. E aqui nós vamos ver duas coisas. São dois filhos que estavam perdidos. Um que estava dentro de casa e o outro que estava fora. Esse filho que estava fora, o que pegou a sua herança e decidiu sair, vamos comparar ele com a ovelha perdida. O filho que se perdeu e depois se arrepende e volta. E esse filho que está perdido dentro de casa, vamos fazer uma comparação dele com a dracma perdida. Porque às vezes a gente está perdido dentro de casa e não está sabendo. É o que acontece aqui nessa parábola aqui. Mas acima de tudo, nós temos um pai que vela por nós. Vamos ler a passagem? Ela se encontra-se em Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 24. Que fala assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome, naqueles dias, o país começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E esse mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada de comer. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava de longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, traga a melhor roupa, vistam ele e ponham um anel no dedo dele e sandálias aos seus pés. Também traga um bezerro gordo e vamos comemorar e festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no caminho no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu música e um barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa, vivo, com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar.
Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, seu filho que desperdiçou tudo, gastando o seu dinheiro com prostitutas, e agora ele volta. O Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que é meu é seu, mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria por esse meu irmão que estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa passagem aqui é uma das passagens muito lida na Bíblia, muito pregada. Então é uma passagem que eu tenho certeza que você conhece. Mas eu quero transmitir o que Deus colocou no meu coração. Eu quero estar transmitindo para você. Esteja com seu coração aberto. Por mais que você já ouviu essa palavra aqui centenas de vezes, abra o seu coração, porque a palavra de Deus, ela nunca é velha. A palavra de Deus nunca é algo que a gente saiba tudo, porque ela é viva e eficaz. Ela se renova cada manhã. Ela é como uma espada de dois gumes que separa junta, medula, nervos e ossa e faz a divisão entre a alma e o espírito. Então, a palavra de Deus, ela pode se renovar. Esse texto aqui, ele não é um texto que seja antigo, que muitos pregadores já pregou, não. É um texto que hoje está sendo como se fosse escrito hoje para você e para mim. Então, aqui logo no início aqui, eu começo vendo que o filho mais moço, ele vai procurar o pai. Todo filho tinha o direito à sua herança, assim como nos dias de hoje. Muitas das leis, praticamente quase todas as leis que nós temos hoje, a Constituição brasileira nos dias de hoje, quase todas as leis elas são baseadas na Bíblia. Então, o direito à herança, que é o artigo 5 da nossa Constituição, ele nos dá o direito à herança, mas também esse direito de herança daria depois que a gente estivesse morto. Então o filho mais moço, ele vai de encontro com seu pai, pedindo-lhe o direito à herança. Ou seja, nessa época aqui, nós estamos falando de uma época que só teria direito depois que o pai morresse. Quando ele chega para procurar esse direito à herança, ao meu ver, ele estava dizendo para o pai dele: pai, eu quero sair, eu quero aproveitar a minha vida, mas para mim aproveitar a minha vida, o senhor teria que morrer. Ele talvez, aqui não vai ter falado isso, mas eu pensando, talvez ele desejou a morte do pai dele, para ele poder usufruir do seu direito de herança. Mas o pai, talvez para lhe mostrar uma lição, talvez com um ato de amor, quando ele procura, ele poderia ter sido morto pelo pai dele. Porque aqui nesse contexto que Jesus está aqui na terra, o que acontece? Nesse contexto, eles ainda estavam vivendo muito sobre a lei. A lei era algo que era muito forte. A lei, ela dizia que era olho por olho e dente por dente. Esse filho aqui, por ele ter desejado a morte do pai, ele poderia ter sido morto na hora. O pai poderia mandar matar ele. Na lei, eles faziam isso. E tanto que a gente vai ver filhos, irmãos que matou irmão, da descendência de Davi, que o próprio pai orientou a Salomão: se o seu irmão vier contra você, mate-o. A gente vai ver outros filhos, outros também, pessoas que, centenas de casos de irmãos que fizeram isso, mataram outros irmãos, filhos que foram mortos pelos seus pais. Então, nesse contexto, o pai poderia ter tirado a vida dele, porque ainda era a lei, era olho por olho e dente por dente. Hoje, nós vivemos o tempo da graça. O que é o tempo da graça? Nós não merecíamos a salvação, mas ele decidiu nos salvar. Nós estávamos errados, perdidos, mas ele decidiu nos salvar. Mas não é de graça, como muitos hoje estão dizendo, a graça é de graça. Não, a graça não é de graça. A graça
Jesus se compara à graça como aquela pessoa, quando acha um tesouro escondido no campo, vende tudo que tem para comprar o tesouro, para comprar essa fazenda e ficar com o tesouro. Ou seja, a graça de Deus é você abrir mão da sua vida para poder viver a vida de Cristo. Isso sim é a graça, não é de graça. Então aqui, nesse contexto aqui, o pai ele dá. Só que na verdade, o filho ele não queria apenas o dinheiro, ele queria liberdade, ele queria estar saindo para longe ali e vivendo a sua vida. Por que a gente vê isso? Porque logo depois que o filho pega esse dinheiro, logo depois ele dá um jeito de ir embora, pegar e ir embora para outro lugar. Então o que eu vejo aqui, e ele vai embora para um país distante. Ele não queria que os outros incomodassem com a vida dele. Na verdade, é um filho que estava vivendo com o pai, tendo todo o cuidado, mas estava de olho nas coisas que o mundo lhe proporcionava. É um filho que estava olhando para o mundo e desejando. Então, nos dias de hoje, dentro das igrejas, tem muitas pessoas que fazem isso. Ei, deixa eu te dizer, a vida lá no mundo, ela pode parecer ser boa, de você poder sair para balada, de você poder fumar, beber, ir em várias festas. Isso parece que nós cristãos, nós somos parecemos que somos infelizes, que não podemos fazer nada. Pelo contrário, nós podemos ser felizes, nós podemos sim ir a uma festa, nós podemos também nos alegrar, brincar, mas tudo com decência, tudo sabendo nos portar, tudo sabendo quem somos em Deus. E não é que a gente não podemos fazer nada disso. Muitas pessoas hoje vê que a casa do pai às vezes é algo que te oprime, é algo que te sufoca. Não. O pai, ele quer te dar alegria, ele quer te dar paz, proteção. Mas às vezes você se sente preso, você quer experimentar as coisas do mundo. Tudo lá é ilusão. Às vezes eles bebem, passam a noite toda bêbado. No outro dia eles vão estar de ressaca, vão estar ruim, vão estar muitas das vezes se sentindo como um lixo. Ou às vezes pior do que um lixo. Então, filho, você é filho de Deus. Não fique olhando lá para fora, desejando as coisas lá de fora. Esse filho, ele fez isso. Ele olhou e desejou. E quando ele olhou e desejou, pegou o que tinha, ele saiu. Chegando lá, ele gastou o seu dinheiro com meretrizes, com coisas que não agradam a Deus. E nesse momento, quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos também. Ele tinha pessoas que estavam à sua volta, porque o dinheiro faz isso, o dinheiro atrai. Mas você, longe da presença do Pai, você acha que às vezes você vai estar ganhando, mas você vai estar perdendo. E perdendo muito, muito mesmo. E quando você menos assusta que não, tudo que você lutou para conquistar diante do Pai, você perde muito rápido longe do Pai. Então, meu querido, não venha viver uma vida de ilusão. Lá fora é ilusão. Venha viver uma vida que é realidade, uma vida com Deus. E não é fácil a gente abrir mão da nossa, porque dentro de nós existe a natureza humana que luta contra nós, mas existe a natureza espiritual. Ou seja, eu falo que aquela que você mais se alimenta é a que mais parece com você. O que você mais tem alimentado? Comece a alimentar a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus de manhã, que esse desejo de ficar olhando lá para o mundo vai passar. Em vez de você perder tanto tempo com séries, vendo uma série, uma atrás da outra, porque hoje as coisas para tirar a distração é isso. Uma série, um filme e algo bacana. Ou você perder tanto tempo no telefone, mexendo no celular, um WhatsApp, Facebook, Instagram, as redes sociais também é um outro vilão. Começa a olhar para dentro da palavra de Deus. Começa a olhar para o que você é em Cristo, das promessas que Ele tem na sua vida. Porque a partir da hora que você começa a olhar a palavra de Deus,
não vai ter tempo para ficar olhando para as coisas do mundo. A sua mente, ela não vai ficar te roubando para as coisas do mundo. Eu falo porque eu já perdi muito tempo na minha vida com WhatsApp, com séries. E às vezes eu via uma série e já começava outra. E às vezes eu ficava noite, eu passava às vezes a noite vendo série. E é algo que, tipo assim, roubava muito meu tempo. A partir da hora que eu passei a me focar na palavra de Deus, a vida que está aqui dentro, ela passou a ser gerada dentro de mim. Hoje em dia eu abri mão de muitas coisas, mas não é que eu estou perdendo, não, pelo contrário, eu estou ganhando conhecimento, intimidade, relacionamento com o Pai. E depois de tudo isso, ele ter perdido tudo, ele teve uma grande fome nesse país. Esse jovem que saiu rico já não tinha mais nada, perdeu, porque longe do Pai a tendência é você perder. Ele perdeu, ele foi trabalhar para uma pessoa, um fazendeiro que mandou ele cuidar de porcos. Ou seja, o pessoal, os judeus, eles não criavam porcos, eles não chegavam perto, eles não comiam porque era algo impuro para eles. Esse jovem chegou ao fim da vida dele, chegou ao fundo do poço. Talvez você está me ouvindo hoje, talvez você ainda não chegou ao fundo do poço. Ainda há tempo ainda de você voltar ainda. Volta para a casa do Pai hoje. Ou talvez você já está no fundo do poço achando que não tem